Nos últimos vídeos, a gente viu como que a cafeicultura foi importante para a economia brasileira no segundo reinado. Mas nem só de café vivia essa economia do governo de Dom Pedro II. Esse período, que vai de 1840 a 1889, é um período muito marcado também pela primeira tentativa de industrialização do Brasil. Lá na Europa, a gente estava na passagem da primeira para a segunda Revolução Industrial, e aqui no Brasil uma série de investidores, de empreendedores, vai tentar alavancar esse processo de modernização industrial no país. Tá? À frente desse esforço estava um sujeito chamado Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. O Barão de Mauá é tão importante não só como símbolo desse esforço de industrialização, mas como de fato um protagonista, um sujeito que esteve à frente dos principais esforços de modernizar o Brasil, que esse período que a gente chama de apogeu do segundo reinado, de 1850 a 1870, é também chamado de Era Mauá. Tá? Para a gente entender bem a Era Mauá, a primeira coisa que a gente tem que saber é esse contexto que permite, que facilita o processo de industrialização no país. Para a gente entender o contexto, vamos começar pelo seguinte. Ainda no período de pacificação, mais exatamente no ano de 1844, um ministro de Dom Pedro II, chamado Alves Branco, ele fez uma profunda reforma tributária no Brasil. Ela era simples, mas ela teve impactos muito profundos. Essa reforma tributária ficou conhecida como Tarifas Alves Branco. O Brasil ele era um país razoavelmente aberto ao comércio exterior, principalmente aos interesses da Inglaterra, o maior produtor industrial do mundo. Desde a chegada da família real, quando o Brasil ainda era colônia, que os portos foram abertos às nações amigas em 1808 e logo depois, em 1810, os tratados de comércio e navegação deram uma prerrogativa para os comerciantes ingleses para trazer produtos de todo tipo para cá, pagando impostos baixíssimos. Em 1844, acabou a mamata. Tá? Então, a partir de 1844, o produtor inglês que quer vender os seus produtos para o Brasil, ele vai pagar, antes ele pagava 3,5%, agora ele vai pagar 30%, quase 10 vezes mais. Se o produto não existir no Brasil, porque se existir, tá? For para manufatura têxtil, que era o principal produto da Revolução Industrial, ele vai pagar o dobro, 60% de imposto. Isso, obviamente, encarece o produto importado e cria uma oportunidade para o produtor nacional. Tá? Então, as tarifas Alves Branco, elas são de 44 e elas dão esse impulso na industrialização brasileira. Mas não é só isso que vocês têm que saber. Tá? Afinal de contas, em 1850, 6 anos depois, foi proibido o tráfico negreiro. Então, aquele tanto de empresa, aquele tanto de empreendedor, aquele tanto de capitalista que investia na importação de africanos, que era legal até 1850, agora não vai fazer isso. A maior parte fala, não, isso agora é contra a lei, então eu estou fora. Significa que nós temos capitais liberados. Tá? Então, olha, nós temos um mercado consumidor, que nem todo mundo está disposto a pagar caro por produtos importados, porque agora com as tarifas Alves Branco ficou caro. Nós temos capital. Tá? Esse capital ele vem não só do fim do tráfico negreiro, mas o próprio sucesso da cafeicultura traz um superávit comercial para o Brasil e faz com que entre dinheiro no país. Então, isso aí também libera capital. Ok? Bom, no mesmo ano de 1850 que teve a Lei Eusébio de Queiroz, nós já falamos sobre isso, teve a Lei de Terras, que promoveu um fluxo enorme de imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, que estavam envolvidos naquelas tretas de unificação, tanto do Estado alemão quanto do Estado italiano. Tá? Então a chegada de famílias que vinham principalmente para o campo, para substituir o trabalho escravo na cafeicultura. Tá? Mas vinham também trabalhadores com experiência nas cidades industriais europeias. Isso significa o quê? Mão de obra especializada e barata. Tá? Então nós já temos mercado consumidor, mão de obra, capital. Para entender
completamente esse contexto, vamos lembrar o seguinte. Primeiro, que há uma disponibilidade de tecnologia, já que a Europa vinha migrando para a segunda revolução industrial, o que significa que tem um maquinário que vai se tornando obsoleto lá na Europa e sendo substituído por um maquinário mais moderno, e essas máquinas não vão ser jogadas no lixo, elas vão ser vendidas para países que estão começando a dar os primeiros passos na industrialização. Então nós temos tecnologia barata chegando no Brasil. E mais do que isso, nós temos um governo, que é o governo de Dom Pedro II, simpático à ideia de progresso. Dom Pedro II era um grande entusiasta dessa ideia de modernização. Tá? Então ele vai tomar medidas políticas necessárias para facilitar a industrialização no país. Tá? E nessa, o Barão de Mauá, claro, ele vai se tornar um grande beneficiário desse contexto. O Barão de Mauá, e isso é importante para os vestibulares, ele vai investir principalmente no sistema de transporte no Brasil. Navegação a vapor no Amazonas durante décadas foi monopólio das empresas do Mauá. Tá? Expansão da malha ferroviária no Brasil, praticamente toda aconteceu graças a Mauá. Transporte público no Rio de Janeiro, o sistema de bondes, que eram bondes puxados ainda por tração animal, tá? Também uma companhia do Mauá. Além de investir em transportes, o Mauá também ele se torna uma figura muito importante por investir em infraestrutura de telecomunicações. Ele cria o primeiro telégrafo que liga o Brasil à Europa. Tá? O que vai, obviamente, revolucionar tanto o sistema de jornalismo, né, a produção de jornal, a chegada de notícias no Brasil, quanto o sistema financeiro no país. Tá? Então, o Brasil ele passa a mandar e receber informações em tempo real para a Europa, e isso foi fundamental. Além disso, o Barão de Mauá ele investe também na canalização de água, em saneamento básico da cidade do Rio de Janeiro. Então, o impacto desse cara na economia do país e no desenvolvimento, na modernização, na tecnologia do país nesse período, não pode de jeito nenhum ser minimizado. Tá? É muito comum os livros falarem assim, mas a Era Mauá deu errado. Tá? Deu errado porque o cara foi à falência. As empresas dele não desapareceram, elas foram vendidas para o capital inglês, mas continuaram. As ferrovias criadas por Mauá não desapareceram, continuaram. O telégrafo, que o Mauá é um cabo de cobre que passa no assoalho do Oceano Atlântico daqui até Portugal, esse troço estava ativo até a década de 70 do século XX, há mais de 100 anos. Tá? Então, o impacto que o Mauá trouxe para o país, ele foi real e foi duradouro. O próprio Barão de Mauá faliu. E por que ele faliu? Ele faliu porque ele encontrou resistência, principalmente de 3 personagens. Personagem número 1. O mesmo governo que estimulava a modernização e o progresso, ele começa a se incomodar com o poder cada vez maior do Barão de Mauá. O Barão de Mauá tinha bancos e praticamente o dinheiro que circulava no Brasil era impresso pelo Mauá. Mauá, ele refundou o Banco do Brasil. Aquele Banco do Brasil, lá do período joanino, ele tinha falido, declarou falência no primeiro reinado. Mauá, ele reconstruiu o Banco do Brasil e quem imprimia dinheiro no Brasil era o Mauá. Tá? E é claro que isso incomodava o governo, principalmente porque o Mauá tinha uma postura extremamente liberal e nós já vimos o governo de Dom Pedro II, ele tinha uma tendência ao conservadorismo. Então, o governo vai boicotar o Mauá. As elites brasileiras se incomodavam demais com o sucesso do Mauá por um motivo muito simples. Mauá era agressivamente abolicionista, ele era radicalmente contra a escravidão. E é claro que a elite, não só quem era proprietário de escravos, mas quem achava que não pode ficar mudando as coisas, quem é dono de escravo é dono e você não pode confiscar propriedade, tá? Via no Mauá um agitador político perigoso. Tá? E o terceiro personagem aqui que vai ajudar a destruir economicamente o Mauá são os investidores ingleses, tá? Que viam não só no Mauá, mas em todo o movimento que ele liderava de industrialização, uma ameaça a um mercado tradicionalmente controlado pelas empresas da Inglaterra. Tá? Então, com tanta oposição, o Mauá ele foi se endividando, ele não conseguia acesso a recursos públicos,
Ele tinha inclusive um boicote de consumidores brasileiros, e o resultado foi que ele foi à falência. Mas digamos assim, a herança do Mauá para o desenvolvimento tecnológico brasileiro se manteve. Tá? Nós vamos falar mais um pouco nas consequências dessa era Mauá quando a gente vai falando lá da crise do negócio chamado questão eleitoral da classe média brasileira, né? Lá na frente, mais ainda, nesse bloco de aulas. Então, até daqui a pouco no próximo vídeo.